vai chamar o Ronivon, que faz parte dessa história e que tem muitas histórias boas para contar. Ronivon, você fez até um post aqui, você escreveu: sem palavras, descanse em paz, Silvio, você cumpriu sua missão com maestria. Tudo que ele fazia, Ronivon, era com maestria e você pode dizer isso. Muito bom dia para você. Bom dia, querida. Bom dia quem está ligado na Jovem Pan. De fato, a coisa está bastante complicada para todos nós brasileiros. É um dia de luto nacional, nós sabemos disso. Para nós, inclusive, profissionais de comunicação, é mais forte ainda. Me perdoem as pessoas que gostam tanto dele, todos nós brasileiros, mas para nós a perda é gigantesca. Até porque ele nos serve de inspiração. É uma referência para todos nós que trabalhamos com comunicação e para quem, eventualmente, mesmo trabalhando com esse ofício que é tão complexo, tão difícil, pudéssemos ter também, como eu tive, um contato mais pessoal com ele. O Brasil inteiro está triste hoje, mas eu acredito que, em algum lugar do universo, ele vai levar essa alegria que nos contagiou durante 60 anos. Rony, eu gostaria de saber de você também sobre essas últimas semanas, né? Se você estava conseguindo acompanhar a situação de Silvio Santos, se você consegue mencionar para a gente qual foi o último contato que você teve com ele antes dessa internação, até para a gente compreender um pouco também de como esse caso vinha sendo acompanhado, de que maneira que a família e os amigos estavam ao redor também de Silvio Santos nesse momento de internações, de doenças, de altas e de retornos ao hospital. A última vez que eu estive com o Silvio foi com o melhor amigo dele, que, por sinal, é meu cabeleireiro também, com o Jassa. Ele foi uma coisa que foi publicada já tem bastante tempo, e que o Jassa fez uma transformação que foi veiculada em várias mídias, né? O antes e o depois. Foi a última vez que eu estive com ele. Na verdade, a coisa mais da intimidade do Silvio era muito, de certa forma, não diria oculta, mas ele era uma pessoa que gostava muito não de se esconder, mas ele tinha uma coisa com a privacidade dele. Gostava de se reservar. Ele era mais reservado, não queria que se tornasse público, enfim. Mas era uma pessoa. Na verdade, todos nós, você, eu, todo mundo que trabalha com comunicação, tem a égide de um produto. Nós somos produtos. Sim. Só que esse produto é abrigado por um ser humano e que muitas vezes é desconhecido, porque todo mundo se transfere emocionalmente para o seu ídolo ou para o seu eventual produto e não conhece a intimidade. Perfeito. O Silvio é uma pessoa absolutamente normal, bem-humorado. Nós tivemos uma época de trabalharmos juntos durante muito tempo, com um programa que eu devo confessar, eu admitia que era um programa como outro qualquer, mas me levou a tal loucura que hoje, se você falar em game show, eu tenho uma apoplexia e caio duro para trás. Isso foi passado pelo meu desespero em fazer aquele programa Qual é a Música? Era uma coisa muito, muito complexa. Enfim, eu acho que todos nós, de alguma maneira, vamos superar esse luto. Só o tempo pode nos trazer isso. Eu vejo como esse homem é querido. Eu tenho 85 pedidos até agora de depoimentos a respeito dele. Nossa. Quer dizer, é impossível. É uma coisa absurda. Não sei se eu vou dar conta, mas como esse homem era amado. É uma coisa impressionante. A intuição do Silvio. Teve uma época que ele cismou que eu dava sorte nos programas dele. Então, ele ia estrear um programa novo, ligava para mim e disse: eu queria que você fizesse o primeiro, para ver se vai dar certo. Eu digo: mas com essa intuição, Silvio, pelo amor de Deus, você disse que vai dar certo, dá. Eu cheguei a aconselhar ele uma vez num negócio, quando eu era empresário do mercado de capitais, eu falei: não faça isso que você vai quebrar a cara. Não só. Ele fez, como deu certo, e acabou virando um banco, que foi o Banco Pan-Americano. Ele era o contrário, ele nadava contra a maré. Era impressionante. E essa época, inclusive, teve um programa que ele me convidou para fazer, não era um piloto, era um programa que ia jogar no ar, mas ia ser um só, que foi o Qual é a Música?
E, de repente, virou um sucesso nacional. Chegamos a dar 52 pontos no Ibope. Uma coisa absolutamente fora de propósito para aquela época, né? Para hoje, então, nem se fala, porque hoje está pulverizada a audiência. Todo mundo pergunta para mim, mas ele deixa esse legado que você fala tanto, essa coisa de ser uma referência para você que é apresentador. Não, é uma referência seguramente, mas eu não teria nem esse talento, nem essa vocação que o Silvio tinha. Ele era um animador e eu tenho muita dificuldade em lidar com plateia, embora seja cantor, eu tenha sido cantor, né, e estivesse familiarizado com multidões, mas é que na televisão eu dou muito mais atenção a quem está lá assistindo do que quem está em casa, que são milhões de pessoas. Eu dou atenção para dezenas. Ele não, ele fazia essa coisa dobrar, lá e fora. Eu não tenho esse tipo de talento, então meus programas não têm auditório, eu fico muito tímido quando tem muita gente, enfim. E ele não, ele superava, então ele me vingava, uma vez que eu não tenho esse talento todo. E, Rony, ele era muito vaidoso, né? Em um podcast, a filha dele, a mais velha, a Cíntia Bravanel, ela disse o seguinte, que ele falou, já em casa, ele não gosta de brincar disso, ficar velho é muito ruim, dói tudo, o corpo dói. Esse lado dele, né, artístico, e ele falava assim, o corpo já está velho, não veste as mesmas coisas. Então ele tinha muito essa vaidade, ele não estava aparecendo mais, não saía também de casa por conta da situação da saúde dele, mas isso pegava muito nele também, por ser um homem muito vaidoso, ele gostaria de ser bem visto toda vez que ele aparecia, mesmo se não fosse pro ar, mas quando ele ia até o SBT ou quando ele ia no Jassa, ele tinha essa preocupação com a vaidade. Olha, a Cíntia não está errada, não. A Cíntia é nossa amiga, inclusive, amiga da nossa casa. Eu vou dizer uma coisa, há uma certa, vamos dizer, não diria falácia, né? Mas uma coisa discutível em relação à vaidade do Silvio. Por quê? Quantas vezes você viu o Silvio de pijama na casa dele, com várias emissoras de televisão lá? Quer dizer, agora, quando ele estava na intimidade dele, ele permitia isso. Muitas vezes lá, o meu filho mais novo morava no bairro onde ele tem a casa lá em Orlando, e você viu o Silvio, você não acreditava. Pijama, sem camisa, qualquer coisa. Aquelas camisas floridas, parecia que estava no Havaí. Era um tipo de coisa que ele guardava para a intimidade dele. Agora, para fazer um programa de televisão, se o Jassa não tivesse do lado, ele não ia. É verdade, estou falando a verdade. Todo programa de televisão ele se preparava antes. Não só com a indumentária, com a roupa bonitinha, arrumada e tal, mas com cabelo, maquiagem e tal. Ele queria entrar impecavelmente no ar. Eu acho que isso faz parte da atividade profissional. É uma espécie de respeito que você tem para quem está assistindo você. Sim. Com certeza. Vamos dizer que é lógico, você, por exemplo, que é comunicadora, trabalha com isso. Você tem essa consciência também de que é fundamental que as pessoas tenham aquela coisa da transferência para você. Eu queria muito ser assim. E presta mais atenção àquilo que você eventualmente diz ou traz de novidade. Eu acho que funciona assim. E ele tinha essa consciência também. Do Rony, nós estamos conversando também com a Lígia Mendes. E Lígia, uma coisa que eu percebo em comum aqui ao conversar com vários de vocês é que nós estamos falando de um dia muito triste para o país, para a comunicação brasileira, né? Vocês entraram já trazendo essa questão do luto, desse sentimento, mas ao mesmo tempo a gente fala sorrindo do Silvio Santos, né? Eu estava gargalhando aqui pensando, puxa, eu estou gargalhando, o Silvio Santos morreu. Mas é que as histórias são muito curiosas, né? Essa ligação que ele estabeleceu com todos vocês, também nos bastidores, ela é muito interessante, ela traz muito desse bom humor. Essas figuras do Silvio Santos, apresentador e pessoa, elas se misturam ali em algum momento também nos bastidores? Olha, se a pergunta foi feita para mim, eu vou dizer que não. Aquela coisa mais, vamos dizer, divertida, nós estamos falando dele, estamos sorrindo, porque esse é o legado dele, a alegria, a felicidade. Silvio Santos vem aí,
esse slogan já transmite, de certa forma, essa visão de alegria, esse sentimento mais forte de que nada está perdido, que a felicidade até existe. Então, esse tipo de coisa é fundamental. Na vida privada, claro que ele tinha os momentos dele divertidos, e são muitos, não são poucos, mas ele extravasava isso mais, ele multiplicava isso por 1000, quando a lente abria e a luz acendia no estúdio. É impressionante isso, né? E era uma coisa, vamos dizer, incansável essa atividade para ele. Eu tenho a impressão, isso é uma visão pessoal minha, como o Silvio não se drogava, assim como eu, o ópio dele, como o meu, é a televisão. Hoje, quanta gente que eu conheço, inclusive quem trabalha mesmo no SBT, como o Ratinho, por exemplo, que é um amigo meu, todos nós hoje trabalhamos sem pensar em dinheiro na televisão. Por quê? Porque a televisão, para nós, não é um trabalho, é uma diversão. Existe aquele chavão, aquele clichê que todo mundo sabe, né? Quando você faz aquilo que você gosta, você não trabalha. E é exatamente isso. A televisão, para o Silvio, era o brinquedo dele. Pode acreditar no que eu estou te dizendo. Era a diversão dele, era o brinquedo dele. Porque nós, homens, não crescemos, não ficamos adultos. Ao contrário das meninas, elas não, elas ficam adultas, elas têm um certo comprometimento etário. Nós não. A única coisa que aumenta na vida de um homem é o preço dos brinquedos. O brinquedo dele era muito caro, era uma emissora de televisão. Então, é isso. Era o brinquedo dele. Rony, eu queria que você contasse para a gente também, você disse que você participou muito dos programas, né? Ele até achava que você dava sorte sempre que ele ia estrear algo. E eu queria que você contasse para a gente um pouco da atmosfera dos programas de auditório. Porque para nós que acompanhávamos de casa, e eu cresci a assistir os programas do Silvio Santos, você mencionou algo que é muito interessante com o qual me identifiquei, que é, ele conseguia estabelecer uma comunicação presencial com quem estava lá no auditório e conosco que assistíamos de uma maneira perfeita. Então, parecia que a gente estava participando igual ali quem estava no auditório. Eu queria saber de você como é que era a atmosfera dentro do estúdio, o preparativo, o momento em que o Silvio Santos entrava, a identificação visual das pessoas, a maneira como elas reagiam ao Silvio Santos. O que você sentia de diferente da presença dele para qualquer outro apresentador que conduzia algum programa de auditório aqui no país? Era impressionante a história pelo seguinte: enquanto ele não chegava, a situação era de expectativa, de quase tensão. Aí ele chegava, todo mundo afrouxava. É uma coisa engraçada, a presença dele fazia com que aquela tensão da espera diminuísse. Uma coisa engraçada também é o seguinte: nos programas de ao vivo, sem problema maior. Quando era gravado, essa expectativa era muito maior, porque ele nunca chegou no horário. Ele sempre atrasava. No programa ao vivo, na hora, ao vivo já estava lá 2 horas antes. Mas quando era a gravação, meu Deus, cheguei a ficar no camarim 4 horas. Você está brincando. Era assim. Agora, quando ele chegava, todo mundo afrouxava, porque agora sim vai começar, vai. E era aquela história. Começou, não para. Que eu acho sensacional. Procurar pelo em ovo, como certas emissoras fazem. Não, para, aqui ficou. Olha, tem uma coisinha aqui que precisa fazer. Grava de novo. Não tinha isso. Era direto. Errou. Quer dizer, era como se fosse ao vivo mesmo. Era mais agradável de se fazer, porque você sabia a hora que você ia entrar e a hora que você ia sair. O que não acontece. Ô, Rony. Para esperar um pouquinho aí o pessoal da Bandeirantes, né? Rony. Perdão, eu já vou. Gente, o Rony está aqui conosco ao vivo na Jovem Pan. A gente agradece essa honra, porque ele recebeu 85 pedidos de entrevistas. Ele contou aqui para nós. E, Rony, eu já vou te liberar. Eu só vou te fazer mais uma pergunta. Qual era o significado do Silvio Santos para os artistas? Recentemente eu acompanhei um documentário do Jô Soares e eu vi muita gente falando assim: quando a gente era chamado para participar do programa do Jô Soares, né, e ele também já esteve no SBT,
e conduziu brilhantemente o programa lá com o Silvio Santos, parecia que se abriam portais, parecia que a nossa vida, realmente dali para frente o negócio ia rolar. Puxa vida, eu fui convidado. A mesma coisa, os mesmos depoimentos eu ouvi já quando as pessoas falam do Silvio Santos. Quando a gente era chamado para participar do programa Silvio Santos é porque a gente deu certo nessa vida. Como que era essa relação do artista com o Silvio Santos e desse caminho que se abria a partir do momento que havia esse contato pessoal com ele? Olha, eu vou dizer, eu gravei esse documentário do Jô, que era amigo meu, e gravei lá, inclusive, no SBT. Era uma coisa mais ou menos assim. O Silvio tinha uma monumental produção, como tem até hoje, muito competente, e que eles imaginavam que poderia dar certo fulano de tal como convidado. Passavam para ele. Ele dizia sim ou não. Chegou num ponto em que a própria produção dele sabia quem ele gostaria que estivesse lá, então já nem perguntavam, convidavam. Comigo sempre foi assim. Nunca ele ligou, quer dizer, claro, ligou antes, mas por coisas que não tinham nada a ver com o nosso ofício. Então era simples, as pessoas já sabiam de quem ele gostava, ou quem ele acharia que poderia dar um up no programa dele, e já convidavam, sem pedir a consulta dele também, a pré-consulta. Mas antes não, antes era ele mesmo. Quer dizer, era uma coisa muito, muito divertida nesse aspecto. Com o Jô era igual. Se bem que com o Jô, como a coisa era um pouco mais formal, não diria mais fechada, mas era uma coisa formal. Meu programa, por exemplo, de televisão hoje é tarde, é 11h30 da noite, lá na Rede TV. Mesmo que você não queira, você se autoformaliza. Porque você está fazendo um programa, é um talk show com um pouco mais de glamour, de qualquer coisa, você tem que ser, de certa forma, um pouco mais contido, não é? Lá não. Lá era uma brincadeira. Fazer o programa de televisão, você tem que entrar rindo, porque ele já cutucava você antes, era impressionante. Fora, nos bastidores, no camarim, ele passava no camarim 2 convidados para cumprimentar e agradecer a presença. Você acredita nisso? Puxa vida, que interessante, Rony. Aprendi isso com ele. Ontem, por exemplo... Isso prestigia as pessoas, né? Claro, claro. Quinta-feira agora eu gravei um programa, por exemplo, com o Carlos Tramontino. Fiz uma entrevista com ele, que deve ir para o ar na quarta-feira que vem, que é o dia do programa. Ele disse, você sempre vem ao camarim? Eu disse, aprendi com o Silvio. Ele disse, como assim? O Silvio ia aos camarins dos convidados cumprimentar. Isso é mais do que um dever. Você está vindo aqui para me prestigiar, para trazer audiência, para trazer, sei lá, comerciais para o programa. Eu tenho que agradecer a você. O processo é inverso. Então eu tenho que dizer muito obrigado por ter vindo. Trabalha-se de graça. Em televisão ninguém cobra nada. Você vai lá para, eventualmente, para divulgar alguma coisa sua, para você sedimentar a sua carreira, mas você não ganha um centavo. Então, você se desloca, por mais que você tenha a condução que a gente manda, tudo, não importa. É um sacrifício você sair da sua casa, ainda mais eu que odeio sair de casa. Depois você... ele que agradece? Não, processo inverso. Ele me ensinou isso. Outra coisa que o Silvio me ensinou, que eu acho que valia a pena, meu Deus, pede para esperar que eu estou fazendo uma entrevista. Tá acabando. Mas peraí, uma coisa que eu achei engraçada, eu digo, Silvio, não é possível, você viu isso na intimidade com ele uma vez, há muitos anos atrás. Como é que o cara desce o porrete em você e você simplesmente convida e não sei o que e tal? Ele disse, Rony, aprenda uma coisa pro resto da sua vida. Seus inimigos, você tem que deixar aqui, debaixo do braço. Os amigos você sabe. Não é um filósofo contemporâneo? É um filósofo, sem dúvida nenhuma. Rony, eu agradeço muito a tua disponibilidade por você conversar conosco, já ser o primeiro, né? Ser a primeira emissora com a qual você conversou, para contar essas histórias curiosas, interessantíssimas e que transmitem o seu carinho e o carinho de quem acompanhou o Silvio Santos ao longo de todos esses anos. Um abraço para você. Obrigado, querido. Felicidades para você. Eu tenho uma ligação de afetividade muito forte com a Jovem Pan. Um dia, fora do ar, eu conto a você por quê. Opa. E eu já tive programa na Jovem Pan.
Tu é meu irmão, tu Sim. tinha amigo querido, enfim. Eu tenho muita ligação de afetividade e torço muito para a Jovem Pan, pode acreditar em mim. Um beijo para vocês e muito sucesso. Um grande abraço e boa sorte nas próximas. Até mais. Para você, querido. Fique Saúde, em paz. Ronivon, saúde. Obrigado. Um grande abraço para você. Obrigado, irmão. Pessoal, a gente vai fazer aqui um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com mais entrevistas e também mais informações sobre a morte de Silvio Santos. É rapidinho e eu te espero na edição do Fast News.